Boa noite, Bruna. Boa noite. Eu tava com problema para entrar, mas eu vi depois o link embaixo, que eu não tinha visto antes. Não, mas na verdade, eu coloquei agora porque eu vi a mensagem de Tá. vocês. Tá bom. Que as outras turmas eu botei o link e eu não sei, eu acho que alguma configuração, porque as outras turmas não... Pois Bom, mas é. tudo bem. Agora tá o rótulo lá com Sim, tá bom. o ID e a senha lá, não tem problema. Ó, tem mais um colega aí. Uhum. Eu mandei um aviso ali pelo Moodle ali para a turma inteira. Vamos aguardar uns minutinhos, tá, pessoal? Só para... Boa noite. Sim. Boa noite, Fernando. Já avisei o Lucas também, que tava tentando entrar e não tinha conseguido. Tá. Obrigado. A Maíra também estava tentando, eu já mandei uma resposta para ela. Se tiver algum colega que vocês conheçam aí, por favor, podem informar que a gente está aguardando aqui para... Mas agora o rótulo lá tem o link com a ID e a senha. A Bruna e o Fernando, vocês são alunos meus em alguma outra naquela disciplina de análise, não? Eu sim. Sou seu aluno lá de Introdução à Geometria Diferencial. Tu és meu aluno em Introdução à Geometria Diferencial. Isso. Eu estou fazendo as duas disciplinas como eletiva, eu sou da Física. Tu és aluno da Física, é isso? Isso. Não, eu aproveito aqui para conversar com vocês sobre essa questão das aulas presenciais, né? O que está acontecendo é o seguinte, vou ser bem sincero com vocês, está sendo difícil de conciliar na terça e na quinta, porque alguns alunos não querem na terça e outros não querem na quinta, no caso da análise, né? E aí vai ficar confuso para mim, por exemplo, se eu tiver que ir para a PUC, né, para dar aula presencial digamos, introdução à geometria diferencial, e depois voltar para dar a análise, para mim não vai dar tempo. Não faz nem sentido, né? E a mesma coisa na quinta-feira, porque na quinta-feira a gente tem variáveis complexas, né, nesse horário, das 19h15 e às 21h eu tenho a análise. Então, se eu for para a universidade, por exemplo, dia 19, né, que tem a previsão ali, 19 de agosto, aí, se eu for para lá dar aula presencial, eu não vou conseguir retornar aqui a tempo de dar aula online, né, e vice-versa, sabe? Então, estou achando bem difícil. Pois é. Boa noite. Boa noite. É a Maíra que está falando? Isso. A iPhone da Maia, eu imaginei que era a Maíra. Estava assustada aqui já, achando que era o meu Moodle que não tinha atualizado. Não, eu, na verdade, depois que eu vi as mensagens de vocês ali, da tua e da Bruna, que daí eu coloquei o rótulo ali com o ID e a senha. Não, pessoal, então, assim, né, claro que eu entendo as circunstâncias de cada um, né, tem pessoas que não podem, ou outros tem uns que podem, outros que não podem. Isso acontece tanto na terça quanto na quinta-feira, no caso da análise. Mas eu penso assim que o ideal seria a gente tomar uma decisão assim uniforme, né, nas duas turmas, para que naquelas datas, né, ou a gente tenha aula presencial nas duas disciplinas, tanto na terça quanto na quinta, ou não tenha, porque, né, não... Para mim não vai ser possível compatibilizar, né, sabe? Dar só 2 períodos presenciais e os outros online, não vai dar tempo, não vai ter condição. Pois é, né? Nem faria sentido, né? Assim. Exatamente. Né? A ideia do planejamento é exatamente conciliar para que, né, naquela noite realmente as aulas fossem presenciais. Claro, eu assim, eu vou ser bem sincero com vocês, eu entendo, né, eu reitero que não
não vou pressionar ninguém para obrigar ninguém a ir lá, não, o objetivo não é esse, né? E então, assim, para que não... E eu não sei, né, se é uma coisa assim que vai ser tão necessária e urgente nesse mês de agosto, sabe? Que eu falo para vocês, e eu tô especialmente preocupado, vou usar o termo, né, com o mês de agosto, tá? Porque no meu caso, por exemplo, eu não tomei a segunda dose da vacina, né? Vou tomar agora na segunda quinzena desse mês, né? E eu sei que muitos alunos, né, pelo fato de serem mais jovens e tal, e por várias razões, ainda não tomaram sequer a primeira dose. Então, é uma preocupação que eu também tenho, né, que eu vou ser bem sincero com vocês. Mas, enfim, né, a gente tem tempo para conversar um pouquinho ainda sobre isso, né, mas eu gostaria que vocês pensassem, porque no caso das variáveis complexas, a gente só tem aula uma vez por semana, né, que é um encontro semanal apenas. Bueno, pessoal, então, desculpe aí o transtorno, né, eu acabei não publicando o rótulo antes, devia ter publicado, né, que daí teria eliminado esse problema, mas agora o rótulo ali tá disponível para todos, né, com o ID da reunião e a senha. E assim, então, para facilitar tanto a minha vida quanto a de vocês, né, eu vou usar aquele link permanente ali, é sempre a mesma identificação ali, mesma senha, né, em todas as nossas reuniões aqui pelo Zoom, né, como a gente chama estas aulas remotas aqui através dessa plataforma. Né, alguns de vocês já foram meus alunos em semestres anteriores, em outras disciplinas, né, então já conhecem, né, a forma com que eu trabalho. Eu tenho trabalhado já desde março do ano passado desse formato e eu procuro usar assim materiais, alguns prontos que eu tenho, e às vezes eu uso alguns livros, né, da minha biblioteca ali, que são livros que tem na biblioteca da PUC, que permite o acesso remoto, né? Eu vou fazer uma tentativa hoje de usar o livro do Churchill para ver como é que vocês avaliam, como é que eu avalio, né, o acesso ali ao material, tá? E bem, pessoal, então antes de eu iniciar propriamente a aula de hoje, eu vou apresentar para vocês o plano de ensino, tá? E comentar ali sobre as diversas informações que constam no plano, né? E qualquer dúvida, vocês, por favor, né, fiquem à vontade para perguntar. Então, só para a gente dar uma olhada aqui, ó, no Moodle, né, dessa disciplina. Então, agora é a turma 030, né, de variáveis complexas, que vai funcionar nesse semestre 2021/2, que terá, então, esse formato de aulas presenciais e aulas remotas, né, com a maior parte das aulas sendo ministradas remotamente, em função da decisão institucional ali, né, a respeito dessa questão. Então, assim, aqui eu já coloquei a link para a playlist do YouTube. Eu vou fazer um testezinho aqui para ver se está funcionando o link, tá? Vou clicar ali, ó. Vamos ver se vai abrir a playlist lá do YouTube, né? Deve abrir uma playlist zerada ainda, né? Não deve ter nenhum vídeo lá. Ó, variáveis complexas, turma 30, 2020/2, tá? Então, está funcionando ali o link, né? A partir da aula de hoje, começarão a ser publicados os vídeos ali nesse espaço. Tem aqui a inscrição da aula presencial, que a gente já conversou um pouco. Isso aqui é uma divulgação, pessoal, a pedido da professora Cíntia, que o Núcleo de Apoio à Aprendizagem está fazendo uma seleção de monitores para esse semestre de 21/2, tá? Em todas essas disciplinas aqui, ó, cálculo 1, 2, 3 e 4, física, desenho, né, matemática discreta,
estatística, química, matemática financeira, raciocínio lógico e analítico. Tá? São várias disciplinas, tem a remuneração de R$ 400 por mês, né? Vale horas complementares, o período de inscrição vai até o dia 9 de agosto, que é a próxima segunda-feira, pelo portal aqui do PUC Carreiras. Né? Então, se algum de vocês estiver interessado, né, pode entrar lá no site e procurar mais informações, né, para ver se realmente é algo que vocês podem conciliar com as demais atividades de vocês. É uma experiência interessante. Eu, quando era estudante de graduação, fui monitor, né, durante um ano inteiro, monitor de álgebra. Aprendi bastante, porque eu tinha que resolver todas as listas de exercícios que o professor entregava para a turma, né? E eu tinha que resolver na sala dele ainda, por cima. Então, toda semana eu ia lá para mostrar que as questões estavam sendo resolvidas, né? Eu tinha que resolver no quadro para o professor ainda. Então, isso fez com que eu aprendesse muita álgebra, né? Foi muito bom para minha formação. Aqui, pessoal, tem alguns textos de apoio que eu já coloquei, ó, né? Sobre números complexos, algumas listas de exercícios, né? Então, à medida que o tempo for passando, que as aulas forem se desenvolvendo, né, os conteúdos forem sendo trabalhados, eu vou complementar estes materiais aqui, para que vocês tenham, né, esta fonte aqui, que é o Moodle, né, um ambiente propício para a gente fazer essa troca aqui de materiais, né? Eventualmente, eu já fiz isso em semestres anteriores, eu pesquisei, né, tem algumas outras universidades, que às vezes eu tenho tempo, aí eu pesquiso assim, alguns vídeos, quando eu considero, né, e tenho tempo para analisar os vídeos, se eu considero que tem uma boa qualidade sobre certos conteúdos, eu vou lá e posto um link, né, como um material complementar, né, isso é interessante, até para que vocês vejam, né, outras formas, né, de explicar determinados conteúdos. Isso é bom de fazer também, de acessar. Tá? E, então, eu vou mostrar aqui para vocês o plano de ensino, né? Eu até fiquei de colocar aqui, eu ainda não coloquei, vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho aqui na minha área, aqui, local, depois eu publico ali no Moodle, que eu estava finalizando hoje, né? Alguns detalhes. Né? Então, está aqui o plano de ensino, né? Com o nome da disciplina, o horário, etc. Né? Então, a ementa dessa disciplina é o estudo das funções de uma variável complexa, incluindo suas derivadas e integrais, né? Caracterização das funções analíticas, por meio das equações de Cauchy e Riemann, análise do teorema da integral de Cauchy, desenvolvimento de séries de potências e estudo da teoria dos resíduos e sua relação com o cálculo de integrais. Né? Esse é a ementa. Os objetivos estão aqui relacionados, né? Desenvolver os conceitos relacionados a números complexos e suas operações, limite e continuidade de funções complexas, de funções complexas de uma variável complexa. Introduzir e estudar conceitos de diferenciabilidade e regularidade de funções de uma variável complexa, identificando diferenças em comparação com as de funções reais. Né? Que o conceito, né, de diferenciabilidade, no caso das funções de variável real, né, é conhecido, né? Uma função é diferenciável ou derivável se um determinado limite existe, né? E, de maneira semelhante, o conceito de diferenciabilidade de funções de uma variável complexa também é expresso através de um limite. Né? Porém, no caso das variáveis reais, né, no caso de uma variável real especialmente, quando a gente calcula um limite, né, em torno de um ponto, só existem dois limites laterais a serem considerados. Né? A aproximação pode ser à direita ou à esquerda de um ponto, quando a gente fala de um número real. Né? Digamos lá, o x igual a x0. Né? Então, o x0 está fixo. Né? No caso do eixo real, o x pode ser aproximado do x0 pela direita, do ponto x0, e pela esquerda, né? Por valores maiores do que o x0 ou por valores menores. Enquanto no conjunto dos números complexos, né, um ponto
no plano complexo pode ser imaginado como um pontinho, né, dentro de um disco, então é possível, né, se aproximar desse ponto por caminhos de diferentes formas, pode ser por cima, por baixo, pelo lado, né, na diagonal, né? Então, é muito diferente o conceito, é muito mais geral. Então, essa é uma diferença importante quando se trabalha com as derivadas das funções de uma variável complexa. Então, a gente tem como objetivo também estudar as principais propriedades das funções complexas, diferenciáveis, né, desenvolvendo noções de pontos singulares e resíduos, e estudar o desenvolvimento de funções regulares em anéis, série de Laurent, e aplicar o teorema dos resíduos, né? Então, aqui, os procedimentos metodológicos, né, utilizados serão as aulas expositivo dialogadas, serão através da plataforma Zoom, gravadas em horário síncrono, e os vídeos divulgados numa playlist do YouTube. O Moodle será usado como repositório de materiais, de apoio, divulgação das atividades, envio de avisos aos alunos e outras informações. Como hoje, por exemplo, né, eu acabei avisando ali pelo Moodle, né, o que estava acontecendo. As aulas presenciais estão previstas conforme o calendário definido pela Escola Politécnica e constam no plano de ensino, né? Essas datas aqui das aulas presenciais, né, 19 de agosto, 23 de setembro e assim por diante, aqui é 21 de outubro, eu acho, né? Aqui eu devo ter digitado errado, deve ser 21 de outubro. Deixa eu conferir aqui se de 21 de outubro é uma quinta-feira, vamos ver. É uma quinta-feira, porque dia 13 é terça, 15 é 14. Não, peraí, vamos dar uma olhada aqui. Está dando no calendário. Dia 21 de outubro. Né? E dia 14 é quinta e dia 21 de outubro é quinta. Então, tá certo. Então, ali eu tenho que corrigir 21 de outubro e depois 18 de novembro. Tá? Então, caso ocorram, essas aulas, cada uma delas será no prédio 30, bloco D, sala 108. Tá? Bom, então, o que acontece, né, em relação a essas aulas presenciais, a orientação é que a gente abra uma lista de inscrições, né, certo? Então, deixa eu comentar um pouquinho mais a respeito disso, né, como eu havia já falado um pouquinho antes, tá? A minha sugestão para vocês, né, que alguns de vocês são meus alunos também na disciplina de análise e alguns na disciplina de introdução à geometria diferencial, né? Então, como é um grupo pequeno, né, eu gostaria, né, de que a gente chegasse num entendimento de que quando ocorresse as aulas presenciais no horário LM, né, ocorresse também a aula presencial no horário MP, né? Porque daí eu estaria na universidade, porque senão vai ser difícil de conciliar essas duas coisas, tá? Mas eu né, vou abrir essa lista de inscrição e aí a gente, né, não sei se vocês gostariam de opinar neste momento, expressar aí o que vocês estão pensando a respeito do assunto, por favor, das aulas presenciais. Eu, como já havia dito antes, né, eu não posso, né, realmente não posso, porque eu não tomei nenhuma dose da vacina, né, até porque questões de comorbidade, né, e de saúde, né, de que eu não vou poder comparecer, né. Gostaria, né, mas, enfim, não posso mesmo. O Eduardo também disse que não pode, aí pelo chat. Professor, se tiver, eu vou, como eu já até comentei na aula de análise antes, se tiver, se o pessoal for, eu, né, concordar e acabar tendo a mesma aula, eu vou, sem problema nenhum. Melhor na quinta, porque depois segue a análise, né? Aí, né? Tá. A partir de setembro eu também vou, pelo pessoal. Se quiserem ir, eu vou, não me oponho. Não, cortou um pouco ali, Maíra, não entendi a primeira parte.
A partir de setembro também eu posso ir, tranquilo. Eu não posso agora em agosto. A partir de setembro. Eu tô na mesma situação que o Lucas, assim, se tiver, eu vou. Se não tiver, também não vou me importar. E eu também prefiro nas quintas, justamente porque tem análise depois. Sim. Exatamente. Para que seja interessante para todos, né? Mas tudo bem. Vamos pensar com calma, né, para ver o que é melhor da gente resolver, porque assim, cada data, né, a gente pode administrar independente da outra, certo? Vamos supor que em agosto a gente chega à conclusão que não é o momento adequado de fazermos aula presencial. Bom, aí a aula de agosto, prevista para o dia 19, né, será feita aqui através do Zoom, tá? Aí, quando chegar em setembro, né, a gente torna a conversar. Cada data, sabe, é independente da outra. Não tem nenhum problema, né, da gente ir administrando essas aulas presenciais, né, uma por uma, tá? Então, vamos pensar com bastante tranquilidade aí sobre o assunto para que a gente chegue, né, na melhor decisão dentro do contexto, né, que a gente está vivendo. Tá? Muito bem, pessoal. Então, sobre os critérios de avaliação, tá? Então, todas as atividades de avaliação serão nesse formato online, como é o termo que a universidade está usando, né? Eu uso também o formato remoto. As atividades serão divulgadas aqui no Moodle, na forma de uma tarefa, né, com prazo de entrega definido pelo professor, e aí vocês entregam naquele prazo. E estão previstas 3 atividades de avaliação, chamadas de A1, A2 e A3. Tá? Todas as atividades de avaliação serão divulgadas no Moodle, né, e todos os arquivos contendo os resultados, né, as respostas dos alunos deverão ser entregues no Moodle. Tá? Não serão considerados, né, não serão aceitos os arquivos entregues fora do ambiente do Moodle, né, não serão aceitos arquivos entregues por e-mail ou qualquer outra forma. Tá? Porque daí fica organizado para mim lá, eu não preciso corrigir na mesma hora, ficam todos numa pastinha, né? Eu baixo essa pasta para o meu computador, posso corrigir a qualquer momento, não tenho que ficar procurando, né? Senão cada aluno entrega no e-mail, fica uma confusão, eu tenho que ficar organizando essas coisas. Não é assim que funciona. Tá? Então, para que a organização seja uma coisa que trabalhe a favor de vocês e de mim, né? A gente tem que se organizar e dentro dos prazos e dentro do ambiente do Moodle, que é o ambiente oficial que a universidade, né, contratou para que a gente possa trabalhar dessa forma. As atividades de avaliação, né, constam de questões sobre conteúdos desenvolvidos nas aulas, né, que deverão ser respondidos por um desenvolvimento detalhado, né, usando como referência as técnicas e demonstrações apresentadas nesse livro texto, que a gente vai trabalhar na aula de hoje, né, o livro Variáveis Complexas e Aplicações, do James Brown e do Hugh Churchill. Tá? Esse livro está disponível para acesso online na Biblioteca Central da PUC através desse link. Né? Então, eu gostaria que vocês... eu acho que eu não postei ali o plano de ensino, né? Então, depois, aí na próxima aula, vocês podem testar. Né? Deixa eu ver aqui. Outra solução. Quer ver? Eu vou testar aqui o caminho, né? Vocês, como é que funciona? A gente clica aqui no link, tá? Daí ele direciona lá para a Biblioteca Central, que ele é o chamado link permanente. Ó. Vocês observem que ele abre, né? Ele já direciona diretamente para o título, né? Variáveis complexas e aplicações. Ó, tá? Aí tu clica aqui, ó, em exibir online. Tá? Aí ele diz assim, ó, esse documento possui um texto completo disponível, né, via minha biblioteca, exige o login. Aí tu clica ali, ó, em OK. Aí ele vai pedir, né, algumas informações. No meu caso aqui, eu vou clicar aqui, ó, vou me identificar como professor, tá ali o meu número de matrícula e tal, e clica em enviar.
Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou acessar aqui o plano de ensino, eu vou fechar ele aqui, vou publicar lá no Moodle, tá? Para vocês testarem se o link está funcionando para vocês aí. Opa, não é arquivo. URL. Aqui. Vou copiar aqui o link permanente. Aqui, ó. Link do livro texto. Então, tá aqui, pessoal, tá no Moodle ali. Eu peço que vocês testem esse link aí para ver se vocês conseguem fazer esse caminho aí, ó, por favor, para chegar ali nesse livro aqui da minha biblioteca. Então, peço que vocês testem e se der algum problema, me digam. Que eu tive no semestre passado aí, alguns alunos de alguns cursos especificamente não conseguiam acessar e depois eles conseguiram resolver através da secretaria. Então, testem ali. Podem me informar pelo chat ali se conseguiram acessar, por favor. Ótimo. Beleza. O meu também foi. Então tá. Ótimo. Tudo certo. Então assim, pessoal, ó. Pois não? Não, tudo certo, senhor. Tá certo. Então, assim, pessoal, vocês estão vendo aqui, né, que tem esse aspecto aqui, à esquerda, né, aparece um sumário aqui. Então, se vocês clicarem aqui, ó, tá, ele vai ampliar a imagem do texto, né? Vai aparecer a capa expandida aqui, né? Se vocês clicarem de novo ali, aparece, né, os números dos capítulos. Então, se vocês clicarem num determinado capítulo, né, ele vai para lá. Tá? Então, vocês vejam que aqui tem, né, os conteúdos na ordem usual que aparecem nos livros de variáveis complexas. O primeiro capítulo, geralmente, é um estudo dos números complexos, depois vem as funções analíticas, né, funções elementares, é um estudo de algumas das funções de variáveis complexas um pouco mais detalhado. É algo parecido com o que se faz no livro de cálculo, por exemplo, de funções de variável real, né? Os livros de cálculo apresentam as propriedades mais detalhadas, por exemplo, das funções trigonométricas, da função exponencial, logarítmica, etc. Aqui, de maneira semelhante, evidentemente respeitando, né, as diferenças em termos conceituais. Depois vem um capítulo sobre integrais, séries e resíduos, né? Então, bom, então aqui, né, vocês têm essa apresentação, né? Depois tem o que acontece quando a gente vai navegar aqui no livro, né? Quando a gente vai se movimentar aqui, pessoal, ele vai apresentar às vezes algumas páginas, né, com informações como título, ISBN, etc., que não nos interessa muito, né? Essa parte inicial aqui, a tradução do professor Klaus, né? Que é um professor ali da URGS, né?
e algumas outras páginas, só para vocês verem aqui, né? Tem algumas informações sobre os autores do livro, né? O James Brown, o Hugh Churchill, né? Tem vários livros, né? Eles têm sobre variáveis complexas e outros assuntos, né? Então, às vezes, como hoje, por exemplo, o acesso está muito bom, tá bem rápido, aqui ele vai trocando de uma página para outra, né, de maneira bem rápida, né, e às vezes não tanto, né? Então a gente tem que, às vezes, ter um pouco mais de paciência quando, né, as coisas não fluem tão naturalmente como hoje está muito bom, né? Então eu utilizo bastante esse recurso, eu acho que é uma forma bem prática de se trabalhar, né? Principalmente no contexto que a gente está vivendo, né? Especialmente quando a gente vai ministrar alguma aula, né? E então a gente tem que usar algum livro e, bom, o livro online acaba sendo uma opção interessante e para vocês também, né? Quando forem estudar, por exemplo, porque nesse livro aqui, né, ele vai apresentar naquele formato tradicional, tá? Tem os assuntos e depois, né, no final de alguns capítulos, ou às vezes nas sessões intermediárias, né, alguns exercícios propostos, tá? Então, esse capítulo 1, ó, sobre números complexos, soma, produto, propriedades algébricas básicas, né, mais propriedades algébricas e assim por diante, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui, né? Isso, aí tem o capítulo 2, os conteúdos, etc, né? Vamos passando aqui só para vocês verem rapidamente, os conteúdos do capítulo 5 e 6. Muito bem. Então, aqui no capítulo 1, né, eu não sei, aí cada livro, né, se vocês têm, eu já tenho a experiência de usar alguns livros de cálculo, por exemplo, né, e em alguns livros aparece a numeração, né, das páginas, para facilitar. Esse aqui, não sei por quê, ó, não tem a numeração, né? Vocês podem observar que não tem nem a numeração aqui no texto, né, e também não tem a numeração aqui nessa barrinha, né? Então, aí, cada edição, né, cada processamento é diferente do outro. Mas tudo bem, vamos lá. Então, vamos iniciar aqui, ó, né, essa descrição dos números complexos e as operações, tá? Então, eu peço que vocês acompanhem aí com o acesso de vocês, tá? E qualquer dúvida, se manifestem ali através do chat, ou então abram o microfone e podem perguntar, tá? Muito bem. Então, os números complexos, né, podem ser definidos como pares ordenados x, y de números reais, que são interpretados como pontos do plano complexo com coordenadas retangulares x e y, da mesma forma que pensamos em números reais como pontos da reta, né? Então, ele já é uma forma aqui, pessoal, de interpretar, né, que um número complexo é um par ordenado. Então, cada número complexo é representado por um par da forma xy, tá? E quando a gente exibe números reais como pontos da forma x,0, né, a gente escreve simplesmente x, né? Então, cada número real, isto é, cada número que está sob o eixo horizontal, né, o chamado eixo real, é um número complexo em que a segunda coordenada é igual a zero. É quando o y é igual a zero, aqui nesse par ordenado, fica x,0, que é representado simplesmente por x, tá? Ou seja, o conjunto dos números complexos contém, né, o conjunto dos números reais como um subconjunto, né? Na linguagem lá da teoria dos conjuntos, a gente diz que o conjunto dos números reais está contido no conjunto dos números complexos. Então, os números complexos desta forma, aqui, ó, 0, y, correspondem aos pontos do eixo y, que são denominados de números imaginários puros, né, se o y for diferente de zero, né? Por isso, dizemos que o eixo y é o eixo imaginário, tá? Então, a gente tem
na representação dos números complexos, né? O mesmo sistema cartesiano, como a gente conhece ali do cálculo, né? Então, o eixo X é o eixo horizontal, que é chamado de eixo real, o eixo Y é o eixo vertical, que é o chamado eixo imaginário, né? E os pontos vão se distribuir ali no plano, e cada ponto é um número complexo. Então, o número complexo é chamado geralmente de Z, né? Então, o Z é igual a x igual a y. Então, está aqui, ó, nessa figura 1, né? Está aqui o eixo X, o eixo horizontal, o eixo Y, o eixo vertical, né? Qualquer número real X é o ponto equivalente aqui sobre o eixo horizontal ou real, né? Então, cada ponto da forma x igual a zero é identificado com o número real x, né? Em particular, né, esse número que está aqui sobre o eixo imaginário, em que o x é 0 e o y é 1, é a chamada unidade imaginária. Depois a gente vai ver que ela é muito importante, né? Então, os números reais x e y são conhecidos como as partes real e imaginária do z, respectivamente, né? Então, o x é a parte real de z e o y é a parte imaginária do z, né? Então, assim, quando a gente trabalha aqui, né, quando a gente estuda, né, através dessa ferramenta aqui do livro acessado de maneira online, né, pessoal? Então, é claro, a gente pode ter ali o lápis, né, e o caderno do lado e vai fazendo as contas quando forem necessárias. Então, eu recomendo que vocês tenham sempre à mão aí um lápis, né, e um caderno, porque, por exemplo, daqui a pouco vai surgir algum exercício, né, nós vamos fazer o exercício, né, vou dar um tempo para vocês fazerem, tá? A gente vai tentar aqui, né, simular, digamos assim, né, um ambiente de sala de aula, né? Então, dois números complexos, Z1 e Z2, são iguais, né, sempre que tiverem as mesmas partes reais e imaginárias, né? Então, a afirmação Z1 igual a Z2 significa que Z1 e Z2 correspondem ao mesmo ponto do plano complexo ou plano Z, né? Então, aquele plano XY também é chamado de plano Z, né? Muito bem. Então, como é que a gente opera, né? Quais são as operações definidas a partir, então, desta construção anterior ali de cada número complexo sendo um par ordenado da forma XY? Então, eu posso somar dois números complexos e a soma vai ser representada pelo mesmo símbolo que a gente utiliza para representar a soma de números reais, né? É o símbolo do mais, aqui, Z1 mais Z2 é a soma, e o produto é Z1, Z2, né? Então, o produto fica implícito aqui, né? O símbolo da multiplicação geralmente não se representa mais, né? Em livros mais antigos de variáveis complexas, né? Era usual se escrever o ponto ou o símbolo do vezes, né, para representar o produto. Agora, se escreve assim, ó, Z1, Z2 e fica implícito, né? Bom, como eles estão bem próximos um do outro, a operação que está sendo realizada aqui é a multiplicação, é o produto, né, desses dois números. Então, vamos imaginar que o Z1 é o par x1, y1, e o Z2 é o par x2, y2. Ó, vejam que aqui tem um errinho aqui, né? Então, ó, esse aqui, para quem está escrevendo aí no caderno, né? Observa, ó, o Z1 realmente é x1, y1, e o Z2 é x2, y2, tá? Isso aqui é um pequeno erro que tem aqui, que a gente já está identificando, tá bom? Então, estão acompanhando aí, pessoal? Tudo certo, senhor. Então tá, por favor, né? Então, quem está anotando no caderno aí já pode corrigir que aqui é x2 e y2, tá? E vejam que, ó, tá aqui, ó, na linha 3, aqui na fórmula 3, ó, ele já corrige, ó. x1, y1 mais x2, y2, né, que é z1 mais z2, ó, como é que é feita a soma? Soma o primeiro com o primeiro, né, x1 mais x2, aqui na primeira coordenada, e na segunda coordenada, soma o segundo com o segundo, y1 mais y2. Então, está certinho, tá? Então, a fórmula 3 está correta. A fórmula 4 é o produto, é a multiplicação do x1 e y1 pelo x2 e y2. Aqui você vê que está corrigido aqui, né?
Esse aqui é o Z1 multiplicado pelo Z2. Ó, como é que é definida a multiplicação? Ó, tá aqui, ó. É x1 vezes x2 menos y1 vezes y2, tá? Vírgula. Então, isso aqui tudo é a primeira coordenada da multiplicação. E a segunda coordenada é y1 vezes x2 mais x1 vezes y2, tá? Então, quer ver, ó? Vamos fazer o seguinte. Antes de eu seguir em frente aqui, vamos fazer o seguinte. Peraí. Peraí. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu copiar isso aqui. Só um minutinho. Oh. Se ele vai abrir aqui para mim. Beleza. Então, só um pouquinho, pessoal. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui de aplicação dessas fórmulas para vocês verem como é que funciona. É bem simples. As coisas funcionam, tudo funciona bem, né? Então, eu só copiei, vou tirar isso aqui, vou passar para lá. Tá. Então, aqui, quer ver? Vou fazer o seguinte, por exemplo, vamos imaginar que, para facilitar aqui a nossa vida, aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que o Z seja igual a 1,3, tá? E o W, digamos, só para facilitar aqui a escrita, né? Menos 1,4, tá? Então, olha só. Como é que a gente vai somar, né, esses dois números? Bom, então, a soma é uma operação bem simples, né? Porque ela é definida coordenada a coordenada, né? Ó, então, vai ficar 1 mais o menos 1, né? E o 3 somado com 4. Né? Isso aqui, ó, é um caso particular, né? Observem. Ó. Vou pegar minha template aqui. Cadê ela? Puxa vida. Estou vendo quando as coisas não funcionam. Sumiu aqui a minha template. Tá aqui. Ó. Então, vocês vejam aqui, ó, quando a gente soma, né? Deixa eu pegar um pouquinho aqui. Ó. x1, y1 mais x2, y2 é somar a primeira com a primeira, né? x1 mais x2, somar a segunda com a segunda. Então, para eu somar o z mais o w, né? Eu vou fazer 1 somado com menos 1 e o 3 somado com 4. Então, vai dar, né, 0 e 7. Então, tranquilo, né? A soma dos dois números de acordo com aquela definição. E da mesma forma, se eu fizer o z multiplicado pelo w,
eu tenho que fazer o 1/3 multiplicado pelo menos 1/4. Então, vamos ver como é que é o desenvolvimento aqui. Ó. Vejam aqui, ó, é x1 vezes x2. Né? Então, vamos fazer detalhadamente. Ó. O x1 é 1 e o x2 é o menos 1, né? De acordo com a notação ali, certo? Ó, x1 é 1 e o x2 é menos 1. Então, vai ficar, inicialmente, 1 vezes menos 1 menos o y1 multiplicado pelo y2. Ó, 3 multiplicado pelo 4. Vírgula. y1 vezes x2. Ó. Então, quem é o y1? É o 3. Né? Multiplicado pelo x2, que é menos 1. Opa. Mais o x1, que é 1, multiplicado por y2, que é 4. Deixa eu ver se eu consigo diminuir o tamanho da fonte aqui para ficar tudo na mesma linha. Ó. Vamos conferir aqui. Ó. Nossa, lá para cima isso aqui. Ó. x1, y1 vezes x2, y2, né? Então, a primeira parcela é x1 multiplicado pelo x2, está ali. Esse menos é o menos aqui da fórmula, y1 vezes y2. Eu vou botar um espacinho aqui, ó. Né? Vou separar a primeira da segunda coordenada. Vou botar também 16 aqui que vai caber. Ó. Depois vem y1 vezes x2. Ó. y1, que é 3, vezes o x2, que é menos 1. Está aqui. Mais o x1, que é 1, vezes o y2, que é 4. Né? Então, fazendo essa conta, são operações bem simples, isso aí vai dar menos 1, menos 12, aqui na primeira coordenada, e menos 3 mais 4 na segunda coordenada, ou seja, menos 13 e 1. Aqui eu posso aumentar essa fonte aqui, vai ficar bonito. Então, a conclusão, né? A soma é isso aqui. E o produto, vou deletar ali os cálculos intermediários. Então, esse aqui eu posso deletar. Opa! E o produto é menos 3,1. Então, cada vez que a gente multiplica, né, também vocês vejam que esse aqui, ó, é chamado, é um número imaginário puro. Né? Porque a parte real é 0. Né? Ó, vejam que a parte real, ó, como é que diz? Ó, como foi definido ali anteriormente pelo autor, né? Ó, a parte real do Z mais o W, opa, desculpe, é igual a 0, né? E a parte imaginária do Z mais o W é igual a 7, tá? A parte real do ZW é igual a menos 13, né? E a parte imaginária produto ZW é igual a 1, tá? É isso que o autor quer dizer quando a gente identifica a parte real e a parte imaginária. É o x e o y, respectivamente, daquele número ali. Bom? Muito bem. Bom, só que, né, os números complexos que são escritos dessa forma aqui, z igual a xy, eles podem ser decompostos, né, como uma soma. Z igual a x,0 mais 0,y. Tá? E acontece que quando a gente multiplica, né, o 0,1 pelo y,0, o resultado é 0,y. Né? Vamos fazer essa verificação aqui. Ó. Como é que eu faço a verificação? Ó, eu pego e multiplico 0,1
né? Ó. Verificar que 0,1 vezes, ó, o que está escrito lá? 0,1 vezes y,0 é 0,y. Vezes y,0 é 0,y. Né? Como é que a gente faz essa verificação? Ó, faz o desenvolvimento do produto, né? Está aqui o produto. Vou tirar isso aqui. Está aqui o produto definido no livro, né? Na fórmula 4 ali, ó. Aqui assim. E agora eu vou botar o meu documento ali, né? Ó, vamos fazer esse desenvolvimento. Então, é sempre a partir da definição, né? Ó, vou multiplicar esses dois números de acordo com a definição. Ó. Como é que eu faço aqui? Ó? x1 vezes x2, ó. 0 vezes y. 0 vezes y. Menos o y1 vezes o y2. 1 vezes 0. 1 vezes 0. Né? O y1 é o 1 e o y2 é o 0. Né? Essa é a primeira coordenada do produto. Aí, vírgula. Aí eu tenho que multiplicar pela definição o y1 vezes o x2. Ó. O y1 está aqui, é o 1. 1 vezes quem é o x2? É o y. Está vendo? A primeira coordenada do segundo número complexo, que é chamada de x2, neste exemplo aqui é o y. Então, fica 1 vezes y, mais quem é o x1 é 0, multiplicado pelo y2, que também é 0. É só botar aqui um debaixo do outro, né? E fazer a correspondência. Vocês vejam que vai dar exatamente, ó, 0 vezes y é 0, 1 vezes 0 é 0, vai dar 0 aqui. Né? E 1 vezes y dá y, mais 0, que é o próprio y. Então, realmente, né, quando a gente multiplica esses dois números complexos, né, o número complexo 0,1 multiplicado pelo número complexo y,0 é igual ao número complexo 0,y. Tá? Ou seja, né, a afirmação do autor realmente é verdadeira. Então, eu posso substituir esse 0,y que aparece aqui, ó, nessa decomposição, pela multiplicação. Né? Então, cada número complexo z é decomposto dessa forma. O x,0, que é o próprio número real x, né? Mais a soma desse produto, 0,1 vezes o y,0. Tá? Este número complexo aqui, o 0,1, ele é geralmente representado como o número i, né? Conforme a figura 1. Vamos olhar lá na figura 1. Ó. A gente volta lá. Ó. O número complexo 0,1 é representado pela letra i, de unidade imaginária. Né? Então, né, substituindo aquele par 0,1 pelo número complexo i, né, eu posso representar qualquer número complexo como x mais yi. Né? Então, vejam, ó. Eu posso dizer que o z, que é um número complexo qualquer, né? Qualquer número complexo z pode ser representado desta forma, né? Ou desta forma aqui, né? Onde o i, né? Onde é essa expressão que aparece agora aqui, né? É o número complexo 0,1. Né? Esse é o número complexo que a gente chama de unidade imaginária. Certo? Então, esse número é um número que foi, digamos assim, batizado, né, como unidade imaginária e passou a ser aceito como um número a partir ali do século XVI, XVII, né, com os trabalhos do Euler, com os trabalhos do Cauchy e de vários outros matemáticos e filósofos da época, porque até então, né, pessoal, não se aceitavam números complexos, né?
esses números eles não eram aceitos, os números complexos eles não eram vistos como números, né? Mas, a partir, então, da descoberta de que esses números existiam, né, começou a ser desenvolvida a álgebra, né, para definir essas regras aqui, ó, certo? Então, vocês vejam que, com isso, né, com essa identificação, é possível provar que o i ao quadrado é igual a menos 1, né? Porque vejam que, quando a gente vai calcular, né, o i ao quadrado, certo? Quando a gente vai fazer o desenvolvimento do i elevado ao quadrado, o que vai acontecer? A gente tem que usar a definição, né? Observa, a notação ela tem que ser bem entendida. O que significa i elevado ao quadrado, né? É o número 0,1 multiplicado por ele mesmo, né? Então, de novo, quando a gente faz esta operação, eu tenho que recorrer a esta definição aqui, ó. Né? Quando eu tenho que sempre que eu tiver que multiplicar dois números complexos, eu tenho que usar essa fórmula número 4 aqui. Então, vocês vejam, quando eu multiplicar esses dois números que são iguais, né, o número complexo 0,1 multiplicado por ele mesmo, ó, o x1 é 0, o y1 é 1, o x2 é 0 e o y2 é 1. Então, eu faço o desenvolvimento, ó, x1 vezes x2, 0 vezes 0, que vai dar 0, né? Menos y1 vezes y2, 1 vezes 1. Então, dá isso aqui na primeira coordenada, né? E na segunda coordenada, y1, que é 1, né? Ó, o y1 é a segunda coordenada do primeiro vetor, que é 1, do primeiro número complexo, né? 1 vezes 0, que é o x2, que está aqui. Mais, quem é o x1? O x1 é 1, está aqui, ó. Né? O primeiro elemento aqui do número complexo 0, 1. Então, é 0. Opa, desculpa. Aqui. 0 vezes 1 também. Que o y2. Mas, se a gente fazendo as contas, isso aqui vai dar 0 menos 1, né? E 0 mais 0. Ou seja, dá exatamente o par menos 1,0. Né? Mas vocês lembrem que quando eu tenho um número complexo que a parte imaginária é igual a 0, esse número complexo aqui é identificado com o número real. Né? Então, este número aqui é exatamente o número menos 1. Exatamente como foi definido lá no início. Né? É por isso que as definições iniciais, elas são muito importantes, né? Porque tudo é consequência dessa parte inicial aqui. Onde é que tá? Acho que está na página anterior, né? Vamos ver aqui. Ó, aqui, ó. Todo número real, né, x,0, é igual ao próprio x. Né? Então, quando eu faço a conta, o resultado é menos 1,0, então é isso aqui identificado por menos 1. Então, a conclusão é que realmente, né, este número, que é a chamada unidade imaginária, né, quando a gente eleva ao quadrado é menos 1. Então, isso é uma importante propriedade, né, porque no conjunto dos números reais, não existe nenhum número que ao quadrado dê um resultado negativo. Né? Isso nos números reais é impossível. Tá? Mas no conjunto, então, dos números complexos, existe um número que ao quadrado é igual a menos 1, e este número é exatamente a unidade imaginária. Então, daqui vão decorrer, né, diversas outras propriedades. Tá? Então, com isso, né, é possível reescrever as definições 3 e 4. Né? Na hora que eu somar dois números complexos, eu posso usar esta notação aqui, x1 mais i, y1, mais x2 mais i, y2, é a soma do x1 com x2, mais i vezes a soma do y1 e y2. Né? E x1 mais i, y1 vezes x2 mais i vezes y2 é x1, x2 menos y1, y2, aqui é exatamente, ó, vejam que esse elemento aqui, ó,
é exatamente este elemento aqui, x1, x2 menos y1, y2, mais a parte imaginária, que é exatamente essa parte aqui, ó, y1, x2 mais x1, y2. Ó. I vezes y1, x2 mais x1, y2. Então, as fórmulas 7 e 8 que vocês estão vendo aqui são exatamente as mesmas, né, que as fórmulas 3 e 4, só que escritas usando a notação, identificando o par xy, que antes era usado ali para representar um complexo, agora está sendo escrito na forma x mais y vezes y. Tá? Então, tanto faz, né, usar a fórmula 13 e 4 como a fórmula 7 e 8. É que esse formato aqui, ó, né, acaba sendo o formato mais usual, né? Então, o formato padrão, digamos assim, de representação dos números complexos, né, usado na maior parte dos textos, por uma série de questões, né, acaba sendo este formato aqui expresso na fórmula 7 e 8, né, ou seja, é a forma mais usada. Então, como o próprio autor disse aqui, ó, na engenharia elétrica é utilizada a letra J em vez da letra I. Por que isso acontece, pessoal? Você sabe dizer por que se usa lá na engenharia elétrica a letra J em vez da letra I? Alguém sabe? Tem alguma ideia de por que se usa essa notação? Não seria para não confundir com a corrente? Exatamente, né? Exatamente. Vejam como é interessante, né, esse fato que na engenharia elétrica, né, a corrente elétrica, que é a taxa de variação da carga, né, a derivada da carga, é usada para representar a intensidade de corrente elétrica. Né? Não, eu pensei nisso porque na física é assim, né? Isso, exatamente. Quando a gente vai para eletromagnetismo, né, ou essas partes, a gente usa a corrente como sendo I, isso. O número complexo como sendo J. Não, e sabe que aí o que acontece? Se tu vai encontrar livros de variáveis complexas, de números complexos, escritos, dependendo do autor, usando o símbolo I ou o símbolo J. Então, se o autor tem a formação dele na área da matemática, ele geralmente vai usar a letra I. Se o autor do livro sobre variáveis complexas for da área da engenharia elétrica, ele vai usar a letra J. Não tem unificação em relação a essa notação, né? E então a gente tem que estar informado a respeito disso, né? Tem que saber que existe essa diferença e quando aparecer um texto ou outro, né, com uma anotação ou outra, a gente tem que trabalhar da mesma forma, tá, pessoal? Só tem que estar atento, né, a esse detalhe que ele é muito importante. Muito bem, vamos seguir aqui, então. Então, quando essa propriedade 3 aqui diz que quando a gente multiplica qualquer número complexo pelo zero, o resultado será igual a zero, né? Isso é uma coisa, né, que pode ser desenvolvida de novo ali a partir daquela multiplicação, né? Isso aqui eu não vou fazer, vocês podem fazer aqui usando aquela definição, vocês vão chegar à conclusão que realmente vai dar zero, usando a forma número 8 ali de multiplicação da página anterior. Então, algumas propriedades básicas, né? A comutatividade é válida na adição e na multiplicação, a associatividade é válida tanto na adição quanto na multiplicação, e a lei da distributividade também é válida aqui no conjunto dos números complexos. Tá? Então, né, o zero é o elemento neutro na adição, o 1 é o elemento neutro na multiplicação. Né? O inverso aditivo é só trocar o sinal, né, de cada um dos valores do x e do y. Da mesma forma que a gente trabalha a ideia de inverso aditivo no conjunto dos números reais. Muito bem. Então, a questão é, quando é que um número complexo possui inverso multiplicativo? É quando ele for um número complexo não nulo. Tá? Então, esse inverso multiplicativo, para eu
deduzir, né? Eu tenho que descobrir, dado o número complexo xy, eu tenho que descobrir no número complexo o vírgula v, tal que multiplicando esses dois, o resultado seja 1,0, né? Então, a parte real é 1 e a parte imaginária é 0. Então, usando as definições de multiplicação, né, eu terei o seguinte conjunto de equações, ó, xu menos yv igual a 1 e y1 mais xv igual a 0. Né? Então, eu tenho que resolver, né, este par de equações aqui, ou seja, determinar o valor do u e o valor do v, de modo que realmente, né, tanto a equação xu menos yv igual a 1, quanto a equação yu mais xv igual a 0 sejam satisfeitas. Tá? E o valor da solução é u igual a x dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado e v igual a menos y dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então, esta é a solução. Assim, qualquer número complexo zxy diferente de 0, né, vai ter o inverso multiplicativo dado por x dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado e menos y dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Muito bem. Então, assim, ó, vamos fazer o seguinte. São 8h33, né? Vou encaminhar para o encerramento aqui. Ó, vou pegar e fazer esse exercício, o item B aqui, ó, multiplicando esses dois números, né? Ó, só para mostrar o objetivo do autor aqui. Exercício 1, item B. Né? Ó, vou fazer aqui um desenvolvimento. Vamos fazer o seguinte, vou botar lá em cima. Vou abrir aqui o arquivo. Dois menos 3, menos 2, 1. Né? Ó, então, lembra lá, para a gente multiplicar dois números complexos, né, a gente tem que usar a definição. Né? Ó, então, vamos lá, vou procurar a definição aqui para a gente fazer o desenvolvimento. Hoje está bom aqui, a minha biblioteca está funcionando bem. O ruim aqui, pessoal, que pelo fato de não ter a numeração, né, a gente tem que ir de 1 em 1. Né, isso é o inconveniente. Tá? Vou fazer aqui, ó, usando essa anotação aqui da fórmula número 4. Ó. Então, ó, vocês vejam ali, ó, para multiplicar esses dois números, tem que fazer x1 e x2. Né? Então, é 2 vezes menos 2, menos o y1 multiplicado pelo y2. Então, o y1 é menos 3, multiplicado pelo y2, que é 1. Né? Essa é a primeira coordenada. y1, que é menos 3, vamos fazer aqui detalhadamente, vezes o x2, que é menos 2. Né? Ó, y1 vezes x2, mais o x1 vezes y2. 2 vezes 1. Então, fazendo as continhas aqui, ó, vai ficar menos 4 mais 3, né? Ó, porque tem esse menos aqui da fórmula e o menos 3 aqui da multiplicação. Menos com menos 3 vai dar mais 3. Depois, menos 3 vezes menos 2 dá 6, né? E 2 vezes 1 é 2. Então, o resultado final é menos 1, 8. Tá? Certo? Ou seja, realmente, né, o exercício ali, a resposta, né, proposta pelo autor está correta. Né? Então, deixa eu ver aqui. Então, assim, pessoal, ó, eu vou marcar aqui os exercícios, vocês podem fazer aqui os itens A e C, né? Eu já fiz o item B, né?
que mais? O item 3, o número 3 e o número 4. Deixa eu ver se tem algum exercício. Então, 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. O que mais? Se tem alguma coisa a mais aqui. Tá. 1, 3 e 4. Tá bom. Então, por enquanto, tá bom. Ok, pessoal? Então, eu vou encaminhar aqui para o encerramento, né? Então, na próxima semana, eu vou usar esse recurso também. E ali no Moodle, né, tem já exercícios sobre essas operações, né? Vocês podem fazer ali os exercícios que estão naquele tópico listas de exercícios, né? Tem aquela primeira lista ali com operações básicas, né? Então, por hoje é isto. Eu agradeço aí a atenção de vocês e continuamos na próxima quinta-feira. Não sei se vocês têm alguma pergunta. A princípio não, senhor. Tudo certo. Então tá. Valeu aí, desculpe o transtorno no início, mas agora as informações estão lá no Moodle como deveriam estar visíveis, tá bom? Em seguida eu vou colocar o plano de ensino para vocês acessarem. Boa noite. Boa noite, senhor. Boa noite.